Tudo bem? Porque sua voz tá meio travada pra mim, não sei se é só você. A minha voz tá travada para todo mundo, gente? Não, a sua voz não tá travada. Não, É só sua câmera que tá Não, lagada. também não, só sua câmera. É só sua câmera que tá lagada, prof. a câmera, prof. É a câmera, né? Eu tô vendo você. Quem tá com a câmera aberta, né? Eu tô vendo todo mundo normal, sem travar. Enfim, parece que a minha internet tá caminhando bem, tá melhor do que muitos outros momentos aí que a gente já viveu juntos, né? Pô, gente, Mas vamos nessa. não ouvir o professor, não precisa ver ele. E ainda mais agora que vocês vão ver aí a tela compartilhada. Então agora que vocês não precisam me ver mesmo e precisam ver aqui o livro, acompanhar a correção aí, tá? Semana passada, quando a gente leu aquela história da moça fofoqueira, né, da velhota fofoqueira, a gente parou na correção e a gente, então, dessa vez eu vou passar por cima de tudo, de todas as respostas e depois você comenta, tá bom? Então pega seu livro, acompanha. A ideia é que a gente parou aqui, né? Qual foi o plano do marido, essa a gente fez. Parou, se não me engano, aqui no se o plano do marido deu certo. E por quê? Só lembrando da história, a mulher fazia fofoca de todo mundo, contou de todo mundo, e o marido começou a falar para as pessoas, contou para ela, na verdade, um segredo, de que ele tinha botado um ovo, e aí ela começou para ver se ela ia fazer fofoca daquilo. E ela fez, veio TV, veio um monte de gente, e ela passou uma vergonha danada por causa disso. Fechou? Então, é isso a história. Agora vamos ver algumas questões. O plano deu certo? Sim, deu certo porque a mulher contou para todos que o marido tinha botado ovos. E a notícia se espalhou, o plano dele deu certo, sim. Fechou? O que você acha que a mulher sentiu quando viu uma multidão? Se a resposta sua estiver muito diferente, você faz o seu comentário depois, tá, querido? Deixa para depois, B. Deixa para depois. Marca aí, a gente deixa para depois. Sete, o que você acha que a mulher sentiu quando viu uma multidão em frente à sua casa querendo saber se o marido botar ovos? Essa aqui é uma resposta um pouco de interpretação pessoal, mas a ideia central aqui é vergonha. A mulher deve ter sentido vergonha nesse momento aí, né, em que, enfim, falou que ia guardar o segredo e não guardou. Vergonha, eu acho que é o sentimento que você pode botar. Vergonha porque ela viu que contou uma mentira que não tinha acontecido, passou para frente uma situação mentirosa. Depois guarda essa daí quem quiser fazer comentário dessas. Depois desse fato, a mulher aprendeu a lição? Explique. Sim, daquele dia em diante ela pelo menos disse que nunca mais, o texto diz que ela nunca mais fez fofoca, né? A gente não sabe, é uma história inventada, não dá para saber, esse personagem ele não existe na vida real, mas aqui o texto diz lá que sim, ela nunca mais fez fofoca, fechou? Para frente então, aí tem aqui o texto, eu vi a gente, depois eu comento isso daí, uma outra coisa, senão se eu falar agora vocês vão puxar para um assunto que eu quero que fique para depois. Vocês perceberam que depois veio o assunto de segredo de mulher. Esse assunto segredo de mulher é uma história muito parecida com a história anterior, só que não é uma história contada em forma de cordel. É uma história contada em forma de prosa, um texto narrado, uma história como a gente está acostumado a ouvir, né? Com fala de personagem, com narrador, etc. E aí, a ideia não a gente ler agora. A pergunta foi, nos dois textos, pergunta A aí, nos dois textos, as personagens principais têm a mesma característica? Qual é? Sim, vou focar, tá bom? As duas personagens são fofoqueiras. B, o plano do marido é o mesmo nos dois textos? Sim, é o mesmo nos dois textos. Ele também tem essa ideia aí de fingir que botou um ovo. Provavelmente, essa história aqui foi escrita primeiro, essa em prosa, deve ser uma história mais conhecida, e aí o rapaz fez o cordel a partir dessa história primeira aí, da moça fofoqueira e do marido que botou o ovo.
Monteiro Lobato, né, que fez essa daí, em prosa, e foi o César Obaide, se não me engano é assim que fala, e em alemão é Obaide. O César Obeid, ou Obaide, ele quer para a gente perceber aqui qual que é o trecho sublinhado, né, para a gente mostrar o que está correspondente ali no trecho sublinhado no texto do Monteiro Lobato. Ó, o texto do Monteiro Lobato é esse momento aqui, ó, que uma pessoa conta para outra, que conta para outra, que conta para outra. Você tinha que achar lá no cordel qual que era o texto. Gente, eu estou vendo algumas falas aqui no chat. Eu vou excluir essas pessoas, tá, gente, da sala. Eu não tô identificando aí, mas isso acaba atrapalhando os colegas. A gente já tem conversado sobre isso. Então, vou parar, por favor, tá bom, gente? Beleza? Continuando, o texto no cordel é esse aqui, ó. Essa é uma estrofe que fala lá. Disse a Maria para Rita, disse a Rita para Sofia, disse a Sofia para Neuza. O que está lá em forma de prosa, aqui é essa estrofe. É o momento em que uma pessoa vai dizendo para a outra. Essa capacidade de identificar os dois textos era isso que exigia esse exercício de vocês. Beleza. Depois disso, a gente aí sim vai para a nossa tarefa que foi para hoje. Então, isso que eu falei até agora foi a tarefa da semana passada que a gente não tinha terminado de corrigir. Agora, para hoje, vamos nessa. A atividade de hoje, gente, como eu disse no planejamento, é uma atividade sobre verbos, tá bom? Então, a gente vai fazer alguns exercícios aí sobre verbos. Se vocês fizeram uns agora, eu vou passar outros para vocês. Mas, vamos lá. Primeiro, ter um contato aí. Cada uma dessas palavras da receita é um verbo. E, basicamente, aqui a informação mínima sobre verbos, olha para mim, não pisca aí. Essa é a ideia de ação, tá? Um verbo é uma ação. É um acontecimento. Fechou? Pode ser um estado da natureza, chover, mas é uma ação também na natureza, né? Chove. Mas eu vou pegar, eu vou comer, eu vou pular. Tudo isso são verbos, são ações que eu estou fazendo. O menino gritou, a ação do menino. A menina socou, é a ação da menina. Então são socar, gritar. E os verbos, gente, o que a gente vai perceber aqui, eles vão ter variações no tempo, variações temporais. Um mesmo verbo a gente consegue falar ele no presente, no passado e no futuro. Exemplo da maçã, né? Eu como uma maçã. Agora, comer no presente é eu como. Mas se eu falei da maçã de ontem, eu comi. Olha a palavra, o verbo comer, ele mudou. Ele está sendo dito primeiro no presente, eu como. Eu comi, a palavra mudou, mas é o verbo comer. E se for a maçã de amanhã? É eu comerei. O mesmo verbo, ele pode ser dito de muitas maneiras diferentes. Porque se for nós, também já muda. Nós comeremos amanhã. Se forem eles comerão. Eles comeram. Tudo é o verbo comer, sendo dito em tempos diferentes e entre pessoas diferentes, né? Tem a pessoa eu, primeira pessoa no singular, mas eu não vou entrar nesses detalhes para vocês agora, para confundir a mente de vocês. O ponto central, gente, é o verbo é uma ação, fechou? Vocês que ações. Um ou outro aí de vocês deve ter mudado, alterado aqui, não tem problema, eu imagino que o significado que você pensou da palavra é parecido. A ideia é que você teria que misturar o açúcar com a farinha, misture, coloque a massa numa forma, uma manteiguinha assim, né? Untar a forma. Você passa um óleozinho, uma manteiguinha, não grudar na forma. Então, coloque a massa, distribua por cima, polvilhar, eu até peguei uma imagem de polvilhar, a gente sabe biscoito de polvilho, né? Mas para você, quando a gente pega o açúcar assim, vai polvilhando devagarzinho. Olha aí uma imagem desse morango. Olha que delícia comer esse morango com açúcar aqui.
Ou coisa boa agora à tarde. Imagina um moranguinho geladinho com um açúcarzinho. Meu Deus, coisa boa. Então, pile. Açúcar, Asse. morango. Coisa boa, deliciosa. Ué. Gente, então come, que você vai amar. O morango com açúcar você vai amar. Beleza, gente. Aí, o que as palavras têm em comum? As palavras aqui... Olha o áudio aberto aí, querido. As palavras que têm em comum, todas elas indicam o que a gente pode fazer com o bolo. Todas elas se relacionam à receita do bolo. Ou você pode colocar todas elas são verbos, se você quiser falar alguma coisa em comum. Depois eu ouço a resposta de vocês, tá? Beleza. Liste outras palavras que também aparecem em receita de bolo. Também aparece. A gente tem mexer, né? Mas, professor, tem que fazer a mesma função. Sinônimos, né? Mas reserve. Reserve é uma palavra que aparece também, né? Reserve. Deixa de reserva aí enquanto vai fazendo outras coisas. Cascar, adoçar. Então são umas palavras aí e vocês devem ter pesquisado outras. Vê na tela, eu falando com a Aura na lousa. Vê o que está na tela. Anote depois o que você contar a palavra ser dada para vocês. Então anota aí quem é que não pegou nada. E se você pensou em alguma coisa diferente, você já comenta só um segundo. Tem a mesma função no final. Aí eu achei que tinha que ser sinônimos. Que tem a mesma função no sentido, não das palavras, mas no sentido do ato de cozinhar, entendeu? Do ato de preparar um bolo, do ato de fazer comida. Ah, beleza. Não a função, não a mesma função. Entendeu o sentido aí? Não a ideia de sinônimos das palavras, a função do ato de cozinhar. Aí tem as palavras, tudo esse você sabia, dizendo que são verbos. E aqui, gente, eu tenho certeza que a palavra que você colocou pode ter feito sentido no texto, tá? Que você criou aqui. Todas elas são verbos. O espaço que a gente tinha aqui para colocar, para escrever, eram verbos, eram ações. Quando o pequeno piolho, bababá, pega, lê, eu vou tentar ler bem devagar essa história para você pegar as respostas, que é da história original, e depois, se você escreveu algum verbo que ficou legal na sua história, você comenta, tá bom? No final, vai marcando tudo que você quer falar e eu vou chamando um por um para sua participação. A história original. Quando o pequeno piolho voltou para casa, então, para quem entrou aí no meio da aula, está meio perdido, está na página 150. Né? Então, quando ele voltou, a pequena pulga havia sumido. O pequeno piolho procurou por toda parte, mas não encontrou a pequena pulga. Então, ele se sentou à mesa, triste, para comer. Lembrando, hein, gente, que pode ser que você colocou algo bem interessante. Não apaga total aí a sua. Se você gostou de como que ficou o contexto, a sua ideia ali. Aqui é só a história original. Mas se você gostou de como ficou a sua, guarda aí, tá? Não apaga não, só coloca do ladinho aí e acerta. Quando ele olhou para a panela de sopa, ele viu o que tinha acontecido. Algumas coisas dá para saber pelo desenho também, né? Que tem aí no livro de vocês. Se não me engano, tem uma imagem no livro de vocês. Ele disse: a pequena pulga havia sumido numa cadeira, havia subido numa cadeira, enquanto cozinhava para mexer a sopa. Foi quando tropeçou e caiu na panela,
sem acreditar na sua infelicidade. Por fim, ele fez as malas e foi até a porta. Então, vê aí o que você colocou de mente e depois você vê a frase que você achou mais bacana da sua história, do verbo que você colocou aí para fazer sentido essa história. Eu acho bem interessante a ideia do verbo como a palavra que dá sentido a uma frase. Se eu falo para vocês, eu maçã, essa afirmação, eu maçã, eu o quê? Eu peguei a maçã, eu joguei a maçã, eu cortei a maçã, coisa que, com tantas possibilidades, né, de ação com a maçã, então eu maçã não faz sentido. Agora o verbo ele entra para você compreender o que a pessoa quer dizer. É o verbo que dá sentido a uma frase, tá? Por fim, ele fez as malas e foi até a porta. Por último aqui, e aí eu quero ver a participação de vocês, discuta com colegas as funções do verbo. E basicamente aqui o que se espera é vocês perceberem que os verbos expressam ação. Os verbos, eles Professor, têm... pode um pouquinho pra cima, tá? Boto sim. Os verbos, eles têm esse movimento da ação, de gerar ação. Enfim, para hoje a tarefa era isso. E agora a gente tem, então, 20 minutos de aula para ter a participação de vocês. Olha que interessante que fica 53? Isso, né? Eu pedi mais uma também para vocês. Não era pra 53? 53. Ah, então vamos que vamos, então. Não, era só até 50. Não, era 53. Deixa eu ver o planejamento aqui, só um segundo. Deixa eu ver o planejamento. Era até 53, eu acho. É até 53. Não fiz. Tá certo, até 53, gente, tá certo. Até 53. Vamos embora, vamos então. Vamos. E aí tem, então, dois de fato do Esopo, tá bom? Legal, a ideia, eu queria gastar tempo conversando sobre a ideia dos corpos. Porque às vezes a gente tá tão preocupado em... Prof? Travou. De novo, prof. Travou! Ah, não, cara. Ele travou de novo. Não. Por que você não Vamos entrar. acontece na nossa aula? Por Prof, que acontece isso na nossa aula? porque é só na nossa aula. Ele falou uma palavra e travou de novo. Então, Prof, ele falou, vamos prestar. Aí ele travou. Vamos prestar. A gente não consegue te ouvir. Não mesmo. prof, se tu consegue ouvir a gente, põe eu consigo no chat. É porque a gente não Ele tá consegue. gravado, ele nem consegue abrir o chat, né, Marina? Jesus. Né? Ai, gente. Mas já que ele consegue o chat. Não dá. Às vezes Eu consigo, não, depende. Fica travado na tela, né? Então deixa. Ele tá lagado. Por O Wi-Fi quê? caiu. Ele não tá lagado, ele tem uma lagoa inteira. Descobrimos de novo Sherlock Holmes. Bosta. Jesus. De novo. Toda aula vai ser assim agora. A gente vai ter 20 minutos. Eu tô quase rindo dessa piada de A gente tão vai ter 20 minutos. Tá bom Toda demais aula. pra ser verdade. A gente vai. O prof saiu. Ele vai entrar de novo. Ele vai entrar de novo. Pronto, gente. Já vai voltar. Nem sei por que acrescentam um aula de recreio. A gente Agora- já fez metade da aula de português. A internet dele foi pro saco. Voltei. Vamos lá. Eu tirei ela do saco. A internet foi pro saco, agora eu tirei ela e coloquei ela aqui de novo. Vamos aí. Gente, a apresentação ainda tá aí? Não, né? Não tá mais, né? Tá aqui sim. Tá sim. Tá assim. Agora sai. Agora saiu, prof. Saiu, né? Então, calma aí. A gente foi falar que tava.
Daí saiu. Deixa eu ver se eu volto ela. Eu vou fazer o seguinte, gente, para não perder tempo aqui com a questão de mostrar a apresentação para vocês, enfim, eu vou direto já comentando aí cada questão, tá bom? Então, na questão 2, que vocês estão com um livro aí, né? A questão 2, as fábulas em cordel trazem uma moral. Copia a moral de cada cordel, né? Então, a moral do cordel, o lobo e o cordeiro, você vai colocar lá a estrofe, tá bom, gente? Coloca toda a estrofe. A força bruta, querendo a todos engasopar, se volta contra o inocente, sem nenhum pretexto invocar. É a primeira estrofe lá do texto, certo, gente? Você pode Lobo prefere com a tela apresentada, né? Então, calma aí, que aí com a tela apresentada, como quando caiu aí. Professor, Oi. o que é aquele Fedro em cima? O Fedro, ele é o autor, não é isso? Ah, tá. É que aqui embaixo está escrito Severino José. Não, calma aí, o que é o Fedro? Nos Pô, 2 cordéis. será que o Fedro, ele é o autor original? Eu acho que é isso. Deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu ver. Deve ser. Eu acho que o Fedro é o autor original e o Severino fez a adaptação do texto do Fedro, porque Fedro eu sei que tem. Deixa eu só pesquisar aqui para confirmar se tem as fábulas do Fedro. Eu falei do Esopo, mas pode ser que seja do Fedro mesmo. Vou pesquisar aqui rapidinho, fábulas. Isso, tem mesmo, ó. Algumas fábulas de Fedro. Então tem o Esopo, que é bem conhecido, mas também tem o Fedro. Então essas fábulas são do Fedro e elas foram adaptadas pelo José Severino. Fechou, gente? Então é isso aí. Calma aí que já está chegando aí já a projeção. Deixa eu ver que alguém entrou aqui na aula pedindo para entrar, permitindo. Hoje a internet caiu, mas voltou rápido, né? Então, são problemas que ainda estão acontecendo. Tem vezes que demora pra voltar. Não, parece que agora é que eu Se demorasse, todo mundo ia ficar berrando. Todo mundo ficou berrando. Mas foi rápido, né? Eu vi, já que vocês estavam começando a comentar, eu coloquei o cabo, a escola trouxe para mim um cabo, porque eu faço aula aqui no quarto do meu filho, né? Aí no quarto do meu filho é pelo Wi-Fi. Então, mas quando é com um cabo direto, aí fica mais. Enfim, fica melhor a qualidade. Todo dia você. No meu computador Todo dia, 30 ou 20 minutos pelo você cabo sai. também. Mas hoje foi rápido. Não, E bom. hoje foi muito rápido, não deu nem um minuto de queda de internet. É porque, na verdade, antes estava acontecendo queda de internet mesmo, agora não foi queda de internet, agora foi o Wi-Fi somente que deu problema aqui. Mas vamos lá, projeto língua portuguesa, deixa eu pegar aqui o livro para vocês e vamos projetá-lo. Só um segundinho. Será que tem a possibilidade de eu voltar aqui? Acho que agora vai. Tela inteira. Prof, a imagem da apresentação não tá indo. Não tá indo? Não tá indo. Agora foi. Agora foi? Beleza. Tá boa a imagem aí, gente? Ótimo. Prof, eu posso falar uma coisa? Pode sim. É que eu não consegui entrar na aula de sexta-feira, aí eu não fiz a prova, mas hoje eu fiz a prova e te encaminhei, tá? Será que eu respondi? Desculpa, quem é que falou comigo agora? Eu não vi. Sou eu, prof, a Gabriela. Tudo bem, Gabi. Mas você respondeu pelo link lá mesmo e enviou a resposta, foi isso? Sim. Fechou, Foi. tá lindo, tranquilíssimo. E aí eu ainda não olhei, eu não corrigi ainda a avaliação.
É que eu mandei hoje meio-dia. De boa, tranquilão. Então, Pode, professor, mas não é pra se distrair. Ah, entrega no mesmo dia. Ai, você tem até meia-noite pra me entregar. vamos lá, gente, vamos lá. Tá indo bem, gente, tá indo bem. Perdemos aí 5 minutinhos, problemas técnicos, mas vamos lá. Ó, gente, as duas morais aí estão logo nas primeiras estrofes, tanto do lobo e do cordeiro e tanto do cachorro ambicioso. Bastava vocês pegarem a primeira estrofe e copiar, certo? Copia a estrofe inteira aí no seu... Só se você quiser agora só fazer um círculo, cerrou, circula aí as duas primeiras estrofes das duas histórias. É nesse momento que está a moral aparecendo, logo de início. A moral aqui, desse jeito que foi apresentada em cordel, já está aparecendo de cara. A moral, o significado da moral, às vezes é difícil de entender o significado da moral, as palavras são difíceis também. Mas a ideia é que o significado da moral do lobo e do cordeiro é que você não deve oprimir o inocentes, né? Você não tem como lutar, né? Penso o cordeiro ali indefeso, mas você conseguir virar a situação. Então você não consegue, você não deve exercer a sua força numa situação de oprimido. Quem não tem força, você não deve oprimir. A ideia é essa, basicamente, certo? Então não devemos maltratar quem não tem a capacidade de se defender. Outro jeito de construir a moral, né? Já do ambicioso é aquela conhecida não trocar o certo pelo duvidoso. Não adianta você querer tudo. Se você quiser tudo, você vai acabar sem nada. Então, basicamente, seriam esses os dois significados. Do lobo e do cordeiro, você não oprimir quem não tem força para se defender. E, do outro lado, a do cachorro, você não querer o mundo. Não adianta você querer conquistar o mundo inteiro. Você não vai ter capacidade. Aproveita o que você já tem. Seja grato pelo que você tem. Basicamente é isso. Beleza. Aqui, aí as outras perguntas são no sentido em que parte do cordel aparece. Aparece logo no início. É logo no início que aparece a moral. E normalmente, se vocês forem lembrar de quando vocês estudaram as fábulas, ou se você tem um livro de fábulas em casa, a moral, que é o exercício quarto, o quarto exercício, a moral aparece no final do texto, normalmente. Então, essa é a questão, que aqui está aparecendo logo de início. E aqui, numa normalidade de você pegar uma fábula para ler, você tem a fábula e no final da fábula que você tem a moral. Nos dois cordéis, há quantas estrofes depois da moral e quantos versos em cada uma dessas estrofes? Agora a gente tem que lembrar que um poema é feito de versos e um cordel basicamente é um poema. Então são vários versos, cada linha é um verso, certo? E um conjunto de versos é uma estrofe. Então, Que página a gente tá, prof? 152, está aqui, ó, projetado na tela, tá logo aqui em cima, ó, página 151, 152. Beleza. Então, depois da moral, a gente tem mais 3 estrofes e cada estrofe tem 6 versos, tá bom, gente? Então, depois da estrofe da moral, você tem mais 3 estrofes, lembrando que estrofe é um conjunto de versos. Cada uma das estrofes tem 6 versos. A gente usa essa ideia de estrofe com música, né? Para quem toca algum instrumento, treina algum instrumento, pode ver que as músicas estão divididas em estrofes. Beleza, observe, pinte agora, que era esse exercício para vocês perceberem as rimas. A ideia das rimas é sempre estar na segunda, na quarta e na sexta. Regato, desacato. Prof. Desacato. Oi, Arthur. Eu ainda quero ir lá na... Professor, eu quero ver as 5 que eu não Ô, Arthur, eu vou pedir só para você, depois você pega a gravação da aula, por favor, que a gente está indo nesse... Tá bom? Depois você pega a gravação, por favor, que vai estar lá a pausa, você vai ter o tempo suficiente para você corrigir com tranquilidade. Beleza, gente. Então,
Aqui, a ideia é essa, que a gente consegue perceber nitidamente cada uma das rimas acontecendo no segundo, no quarto e no sexto verso. Então, regato, desacato, prato. Depois, outra estrofe, de novo, no segundo, no quarto e no sexto verso. Sumida, subida, comida. Aí mudou de estrofe, última estrofe dessa história aqui. No segundo, no quarto e no sexto verso. Pai, cai e ai. Certo? E no segundo texto, a mesma coisa, gente. A gente tem lá o primeiro verso, que é a moral, mas depois as próximas 3 estrofes, a primeira estrofe é a moral, e as outras 3 estrofes a gente tem aqui as rimas, no segundo, no quarto e no sexto verso. Reparem nisso, porque essa é a métrica, a forma de um cordel. Quando vocês forem escrever os cordéis de vocês, vai ser uma atividade mais para frente, e também quando a gente for fazer a batalha de rimas, vocês vão perceber que vai ser uma regra. Eu vou rimar. Então eu vou rimar dente, presente, corrente, vai ser no segundo, no quarto e no sexto. Depois, próximo, embaixo, macho, esborracho. Tudo rimando. Depois, cai, vai e sai. Percebam, então, aí as perguntas vão estar falando sobre isso, né? Compare a sua resposta com a dos colegas. O que vocês perceberam, né? Aí a rima sempre acontece no segundo, no quarto e no sexto verso. E o que é possível perceber sobre as rimas nos versos, nos outros versos das estrofes, né? Que não rima. Os outros versos, o primeiro, o terceiro e o quinto, não precisa rimar. Eu vou em outro momento analisar com vocês estrofes e eu vou mostrar para vocês um jeito de vocês terem facilidade para rimar, para criar um poema, uma poesia, que é a liberdade que você tem de no primeiro, no terceiro e no quinto verso, não precisa rimar, você pode colocar qualquer palavra. Você só precisa se preocupar de encaixar uma palavra ali no segundo, no quarto e no sexto. Beleza, era isso. Aí tem até um Você Sabia mostrando exatamente isso. Esse XA, 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 o X é que pode ser qualquer final de rima. X é qualquer coisa encaixa. Agora o A necessariamente tem que ser aqui, nessa estrofe que a gente está dando o exemplo no Você Sabia, no segundo, no quarto e no sexto, é fundamental que rime mesmo final de palavra. Regato, prato, desacato. Fala, Gabi. É que eu tô meio lagada, prof, aí meu microfone fica abrindo. Entendi. Beleza, gente. Aí, o que é fundamental aqui na aula de hoje, então, é a gente perceber a sonoridade que fica nas rimas também, né? Porque quando vocês forem ler as rimas, eu vi que a Isabel já mandou a rima. Eu ainda não mandei como tarefa leitura oral. Eu ia mandar essa semana, mas eu fiquei com mais vontade de firmar a ideia da sonoridade de um cordel. Olha aqui como fica isso daqui, ó. Vinha um lobo tão sedento, beber água num regato. Vendo um cordeiro abaixo, foi dizendo em desacato que o pobre carneirinho estava sujando o seu prato. O carneirinho falou tremendo, com sua vozinha sumida, que a água corria de cima, impossível tal subida. Porém o lobo atrevido via no cordeiro a comida. Mas se você não sujou, de certo que foi seu pai. O lobo, afiando os dentes, em cima do cordeiro cai, que de medo se entregou, morrendo sem dizer um ai. Então é essa questão de firmar as palavras aí na hora da rima, dessa entonação mais forte na hora da rima. Cheirosinhos, por perdermos aqueles 5 minutos, acabou ficando muito estreito o tempo aqui de participação de vocês. O que eu quero começar a fazer, então, na próxima aula da quarta-feira, a gente pode ter participação de um ou outro hoje, mas eu tenho certeza que muitos anotaram questões. A aula de língua portuguesa de quarta-feira, a gente vai começar com a participação de vocês na correção, no sentido de dizer, professor, naquela história eu respondi isso. Professor, nessa daqui eu não entendi aquilo.
Então, gostaria desses minutos finais, quem quiser fazer um comentário aí, coloca um eu no chat, não para fazer resposta que você colocou, mas para tirar dúvida de alguma coisa que não entendeu. Então, coloca um eu no chat aí, quem não entendeu alguma coisa na aula de hoje. Pode falar, Arthur. Na verdade, não é tipo... Na verdade, só é uma perguntinha. Eu não tenho certeza, mas... A gente não vai corrigir... Aqui a gente não vai ver as respostas do Alice dos Países das Maravilhas. Não, esse eu não vou mostrar para vocês. Eu vou só corrigir e aí eu vou ver ainda se eu mando a nota para cada um por e-mail. Não vou mandar para vocês. A gente não vai fazer essa correção, não. E a Alice é só na sexta-feira. Alguém está com dúvida da aula? Professor, Oi. eu também quero que avisar uma coisa. Se for para mandar a nota para o meu e-mail, daí você manda o e-mail que eu vou mandar no chat, ok? Eu vou mandar no e-mail que você me manda os trabalhos, Arthur, se for para fazer isso. Prof, eu tenho que ir, pelo menos eu agora, para aula de música, tá bom? Tá Tchau, bom, prof. então. Então, gente, quem precisa ir, na verdade, a turma inteira, boa aula de música. Na quarta-feira vocês respondem quem quer falar alguma coisa. Beijo no coração aí de vocês. Até quarta-feira. Então, um beijo, falou e Tchau, tchau. prof. Valeu, valeu. Tchau, Tchau, tchau. prof. Tchau, tchau. Na verdade, eu não vou mais mandar... deixa.